Paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus irmãos amados, eu estou com a Bíblia aberta aqui em Hebreus capítulo 7, versículo 11, e quero ler do 11 até o 13 para nossa meditação. Meus irmãos, vamos estudar a Bíblia. Vamos estudar a Bíblia porque os dias são difíceis, os dias são maus. Nós temos que estudar a Bíblia. Se a gente não estudar a Bíblia, meus irmãos, a gente vai ser enganados. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o versículo 11 diz assim: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, pelo sacerdote Eli, Levítico, Pelo sacerdote Levítico, o povo recebeu a lei. Que lei é essa? Que lei é essa, meus irmãos? Quem escreveu a lei não foi Moisés? Então, que lei é essa que o versículo está falando? Essa lei, meus irmãos, é nada mais, nada menos do que o dízimo. O dízimo era o sacerdote levítico que era encarregado, meus irmãos, de tomar conta de todo o dízimo do povo de Israel. E ali foi ordem de Deus para que eles pagassem os 10%, 10%, meus irmãos. 10%. E esses 10% não era dinheiro. Esses 10% era da servada, Um plantio que tem ali em Israel, chamado a servada. E aí eles pagavam 10% do dízimo para os levíticos. Os levíticos era encarregado de cobrar os 10% do povo de Israel. Então a lei aqui está se referindo ao dízimo, porque Moisés foi quem escreveu a lei. Mas aqui diz que o povo, através do sacerdote levítico, receberam a lei. Que lei é essa? Se a lei quem escreveu foi Moisés. Essa lei aqui se trata do dízimo. Eles eram os encarregados de cobrar todos os dízimos do povo de Israel. Glória a Deus. Então você medita aí na sua Bíblia. Aí diz aqui: que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então o autor aos Hebreus, ele continua falando aqui. Esse autor aos Hebreus, meus irmãos, tudo indica que é o apóstolo Paulo que escreveu essas cartas. Tudo indica que foi o apóstolo Paulo. E ele diz: que necessidade tinha de ser levantado outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Se essa lei fosse perfeita, ordenada pelo sacerdote levítico, se fosse perfeita,
que necessidade tinha de se levantar outro sacerdote segundo a hora de Melquisedeque, e não Arão, né? Que é as tribos de Levi saíram de Arão. Glória a Deus. Aí diz aqui o versículo 12: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Olha, meus irmãos, houve mudança da lei quando se trata do dízimo. Houve mudança, que diz, né? Aí vamos para o 13. O 13 diz: porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Então, o escritor aos Hebreus aqui, ele diz que essas coisas, né, como diz assim aqui, ó, porque aquele de quem essas coisas se diz pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Aqui o escritor aos Hebreus está dizendo que Jesus, sendo da tribo de Judá, essas coisas não subiu ao altar. Ninguém serviu essas coisas ao altar. Será, meus irmãos, que o autor aos Hebreus aqui, ele está sendo uma falsa testemunha? É ele que está dizendo aqui que essas coisas, com a chegada de Cristo, que é da tribo de Judá, ninguém serviu ao altar. Ninguém serviu ao altar. Ninguém levou mais dízimo ao altar. Ninguém serviu ao altar. Será que ele está sendo uma falsa testemunha aqui? Será que ele está mentindo? Será que ele está falando coisa aqui de que ele nunca viu? Porque naquele tempo tinha a igreja de Tiago, de Pedro, de João. Será que ele sozinho escreveu isso aqui e está sendo uma falsa testemunha, dizendo que essas coisas não foi mais servido ao altar, quando na verdade Pedro e João e Tiago cobravam essas coisas? O que é que vocês acham? Vocês acham que o escritor Hebreu está sendo aqui uma falsa testemunha? Ou está sendo uma testemunha verdadeira? Tira suas conclusões. Glória a Deus. Jesus, meus irmãos, ele disse: quando vós trouxer a vossas ofertas ao altar e lembrai, né, que não está em comunhão com teu irmão, deixa ali a oferta e vai primeiro reconciliar com ele. Jesus não falou de dízimo, né? Então essas coisas são coisas para a gente meditar. São coisas, meus irmãos, para a gente meditar. Tirar as nossas conclusões. Porque, meus irmãos, Deus, ele não é Deus de confusão. Deus, ele não é Deus de confusão. A gente percebe que todo mundo quer ser pastor, é pastora. E quando na verdade a pessoa deixa o povo aí tudo confuso, porque muitas das vezes não sabe explicar o que está na palavra de Deus. Então o que que leva essas pessoas a ser aí pastoras, que tem um monte por aí, pastores, e que a gente vê que eles não têm condições, né, de ser pastor nem pastoras, estão, digamos assim, desaprovados, né? O que que leva eles a abrir ministério assim? A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. E aí a gente vê o povo tudo perdido,
que muitos aí não estão aprovados, porque se tivesse aprovado, pregava a palavra de Deus como ela é, não deixava o povo confuso. Eu entendo assim, né? Agora, o que que leva essas pessoas a fazer isso? Me responda. O que que leva essas pessoas a fazer isso? A ficar abrindo ministério aí, quando na verdade não sabe nem pregar a palavra de Deus. E o povo fica aí tudo confuso. Responda para mim. Então, meus irmãos, fica aí esses versículos aí para a sua meditação. Para a sua meditação. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. E aí, meus irmãos, as pessoas dizem, olha, se você não trazer o dízimo, o devorador vai devorar seu emprego, vai devorar seu carro, vai devorar isso, vai devorar sua saúde. Quando na verdade lá em Joel, o devorador ali não é demônios, mas era 4 ou 5 pragas de gafanhoto que invadia ali as cervadas, né, a lavoura do povo de Israel, porque eles estavam sendo desobedientes, eles não estavam sendo fiel ao dízimo. E aí o Senhor disse, se vocês se voltar para mim, eu repreenderei o devorador. Mas o devorador ali era 5 pragas ou 4 que tinha ali, que estava devorando a lavoura do povo de Israel. Não tem nada a ver, meus irmãos, com demônios. Não tem nada a ver. Amém? Glória a Deus. Que Deus assim vos abençoe.